Acho que vai iniciar. Pessoal, boa tarde. Estamos aqui então com a doutora Vânia Canuto. Nós estamos gravando essa apresentação para depois disponibilizar com a autorização prévia da doutora Vânia. Agora sim, vou apresentá-la. A doutora Vânia Canuto é servidora do Ministério da Economia e da Carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental desde 2001 e desde novembro de 2018 é a diretora do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias e Inovação em Saúde no Ministério da Saúde, o DEGITS. É formada em Economia pelo UFRJ e tem mestrado em Saúde Pública com ênfase em Gestão de Tecnologias em Saúde pela ENSP Fiocruz. Doutora Vânia, mais uma vez, muitíssimo obrigada por você estar aqui com a gente. Esse é o segundo encontro do ATS em Pauta. Nós temos aqui, então, alunos da Universidade de Brasília dentro da nossa disciplina de graduação de avaliação de tecnologias que eu criei no ano passado. E agora nós estamos fazendo, então, a primeira oferta e também do curso de extensão de ATS em Pauta, que é para abrir também essa oportunidade para outros profissionais. Muito obrigada mais uma vez, a palavra é sua. Boa tarde a todos, nessa tarde chuvosa, finalmente aqui em Brasília, de chuva. Eu que agradeço, Elânia, o convite, né? A gente trabalhou junto muito tempo aqui no Ministério, no DEGIP, ajudamos a doutora Clarissa a criar aqui o departamento, e eu agradeço a oportunidade de estar aqui para conversar com vocês. Eu tenho uma apresentação, mas eu acho que o importante são as perguntas, né? Trocar ideias aí do processo de avaliação de tecnologias em saúde e incorporação no SUS. Aí eu compartilho aqui, né? Eu posso compartilhar? Pode compartilhar. Vocês estão vendo minha apresentação? Estamos. Uhum. Estamos sim. Estão vendo inteira? Sim. Vocês estão vendo? Sim. Tá. Sim. Então tá bom. Obrigada, pessoal. Então, eu vou falar rapidamente de avaliação e incorporação de tecnologias no SUS para vocês. Como é que se dá isso? E antes de ter a avaliação e incorporação da tecnologia do SUS, a tecnologia precisa ter um registro na Anvisa, né? Nossa agência reguladora, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que eu trabalhei lá por 7 anos. E aqui eu estou focando no registro de medicamento. Então, no caso do medicamento, a Anvisa avalia segurança, eficácia e qualidade, em prazos que são de 365 dias, prazos ordinários, prioritários para doenças raras ou prioridades do Ministério da Saúde, doenças negligenciadas, o prazo é menor, 120 dias para análise do registro. O registro é sempre analisado a partir do demandante, né? Então, tem uma demanda do laboratório fabricante e de uma... Vânia, seu microfone fechou. Fechou? Aí. Agora voltou. Obrigada. Né? Tá. E a validade do registro por 5 anos, e os prioritários têm que comercializar o produto em 365 dias. Depois, se for um medicamento, depois desse registro na Anvisa, ele tem que ter um preço na CEMED, que é a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. É uma câmara formada por 4 ministérios: Ministério da Saúde, que coordena, Ministério da Justiça, Casa Civil e Ministério da Economia, e a Secretaria Executiva dessa Câmara é lá na Anvisa também. Então, a Anvisa que faz toda a parte técnica e administrativa. Então, no Brasil, não basta ter o registro só para comercializar um medicamento, tem que ter também o preço teto máximo estabelecido para o mercado como um todo. O Brasil é um dos maiores mercados mundiais de medicamentos, sexto, indo aí para o quinto mercado mundial de medicamento, e então tem um faturamento muito grande dos laboratórios, e esse preço é regulado como é regulado o preço teto em alguns países da Europa que tem sistema público de saúde. Então, se for um medicamento novo, o preço máximo no Brasil, ele tem que ser o menor preço internacional de uma cesta de 9 países, mais o país de origem, países da Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, ou custo de tratamento, então o que for menor, né? Então se estabelece um comparador, se houver comparador, e se faz o custo de tratamento e se estabelece o preço teto. Se for um genérico, ele tem que ser 65% do preço do medicamento de referência. Se for um biosimilar, tem que ser o menor preço internacional ou custo de tratamento que for menor.
E ainda, se for um medicamento de venda para o governo, ele tem que ter um desconto a mais, que é de 20, hoje é de 20,16, se chama coeficiente por cento, né? Coeficiente de adequação de preço, CAP, para compras governamentais e também para judicialização. Então, quando há uma judicialização contra a União, o Estado e o município, deve-se aplicar esse desconto na venda para esses órgãos e também para os medicamentos de compra centralizada do Ministério da Saúde. Não todos, mas a maioria. Então, tem que passar por essa outra análise. E aí tem prazos diferentes. Se for um medicamento novo, 90 dias, se for genérico, já pode comercializar automaticamente. Então, tem prazos também para essa análise do medicamento. Se não for medicamento, basta ter o registro e depois a Conitec pode avaliar. Então, a tecnologia estando disponível no mercado, depois, para que ela seja disponibilizada no Sistema Único de Saúde, ela tem que passar pela Conitec, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no Sistema Único de Saúde, que foi criada pela Lei 12.401 em 2011 e alterou a Lei 8080 de 90 do SUS, que o SUS completou 30 anos agora, semana passada, esses dias, agora, dia 19, se eu não me engano, de setembro, 30 anos do SUS. Então, essa lei da Conitec alterou a lei do SUS no que diz respeito à ciência terapêutica e incorporação de tecnologias. Então, antes disso, existia a CITEC, que era uma comissão do Ministério da Saúde, mas não era uma política de Estado. A partir da criação da Conitec por lei, a incorporação de tecnologias passou a ser uma política de Estado. Então, a Conitec é um órgão colegiado permanente, coordenado pelo Ministério da Saúde, que assessora o Ministério da Saúde nas atribuições de incorporação, exclusão, alteração no SUS de tecnologias e também na elaboração de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. E a lei, que é de 2011, vão fazer aí quase 10 anos, ela foi muito inovadora no sentido de que a incorporação no Brasil tem que ser baseada em evidência científica. Então, ela tem que ser baseada em eficácia e segurança e estudos de avaliação econômica, de custo-efetividade e impacto orçamentário. Então, países da América Latina, nesse momento, ainda não tem uma legislação, uma lei que estabeleça isso, que estabeleça que a incorporação deve ser baseada em evidência científica. Consulta pública também obrigatória para todas as avaliações. Essa consulta pública de 20 dias fica disponível na internet, podendo ser reduzido por 10 dias. Prazo para avaliação de 130 dias, prorrogado por mais 90. Esse prazo é um prazo que está em acordo com outras agências mundiais, também avalia mais ou menos nesse tempo. Ela também não permite que a gente avalie tecnologias experimentais, procedimentos experimentais, e diz que as incorporações devem ser preferencialmente mediante protocolos clínicos. Então, a avaliação de tecnologias, eu peguei essa... Tem várias definições do que é TS. Eu gosto muito dessa aqui, da Letícia Krause, que é uma professora da Fiocruz, que fala que são estudos complexos que procuram sintetizar o conhecimento produzido sobre as consequências para a sociedade da utilização das tecnologias de atenção à saúde, inclusive de promoção e prevenção, com o objetivo de subsidiar decisões em relação à difusão e incorporação de tecnologias e, mais recentemente, também em relação à pós-incorporação de tecnologia, exclusão, e supõe, né, a análise dos efeitos benéficos, a eficácia ou acurácia, e os efeitos indesejados de uma tecnologia e efetividade, se for o caso, comparativo do que já tem disponível num sistema, no caso, né? E procura avaliar também os valores atribuídos a esse efeito, como os gastos correspondentes dos recursos, nas análises de custo, efetividade e utilidade. Vânia, seu áudio. Que compara a análise de custo e efetividade, que compara os custos e benefícios da nova tecnologia em comparação àquela que já está incorporada, e tenta também incluir dimensões de ética, cultura e equidade. Aqui é um slide que a gente sempre apresenta, que resume as dimensões do ATS. Então, aquelas as dimensões clássicas, clínica e econômica. Eu não sei por que toda hora está aparecendo mudo ali. As dimensões organizacionais. Oi, tá dando eco. Está dando eco? Deve ser porque alguém está com Microfone aberto. Microfone aberto, né? Se puderem fechar o microfone. Eu estou procurando aqui para mutar a pessoa. Pessoal, vamos manter os... Desculpa, Vânia, já que interrompeu,
Vamos manter os microfones desligados. Se quiserem, já ir levantando as mãos, porque quem está fora da equipe não consegue colocar no chat. E aí eu vou anotando aqui e no final a gente abre para perguntas na sequência, ok? Obrigada, Vânia. Pode continuar. Tá bom. E as dimensões organizacionais, que no caso do Brasil é muito importante, na questão de logística, de capacitação, às vezes uma tecnologia depende da capacitação do profissional de saúde, isso pode implicar que essa tecnologia não seja adotada de fato na ponta. Também a gente tem cada vez mais tentado levar em consideração a perspectiva do paciente na tomada de decisão. Esse aqui é o nosso modelo do relatório, né, de ATS. Então, eu falei da ATS e como é que a gente transforma aquilo ali na tomada de decisão da Conitec. Então, a gente tem um relatório de recomendação sobre uma tecnologia e ele tem todos esses itens que eu apresentei anteriormente nesse relatório. Então, além da descrição da doença, tecnologia, tem monitoramento do horizonte tecnológico, as experiências internacionais que as outras agências fazem. E esses relatórios, eles são feitos pela nossa equipe aqui, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, por núcleo de avaliação de tecnologias em saúde, hospitais de excelência e universidades. Então, a ATS, tudo aquilo que eu falei, a gente transforma num relatório. E esse relatório, ele é avaliado pelo plenário da Conitec, que é o fórum que vai emitir uma recomendação para o Ministério da Saúde sobre a incorporação de uma tecnologia. Então, esse plenário são 13 membros, todas as secretarias do Ministério da Saúde, coordenada aqui pela secretaria que eu trabalho, que é a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, uma das 7 secretarias do Ministério, o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Nacional de Secretários Estaduais e Secretários Municipais, a Agência Nacional de Saúde Suplementar e a Anvisa. E a Secretaria Executiva da Conitec, né, que subsidia o plenário, é aqui o nosso departamento, o Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias e Inovação em Saúde, que foi criado em 2012 para conseguir que a lei, né, funcionasse, que a lei fosse implementada. E dentro desse departamento existe a Coordenação Geral de Gestão de Tecnologias em Saúde, que especificamente faz o trabalho em relação à Conitec. Então, a lei estabeleceu prazo, estabeleceu que a TS é o processo que deve ser utilizado, então tem uma demanda de incorporação, essa demanda ela pode ser interna do próprio SUS, ou pode ser externa, então a maior parte das demandas são internas aqui do Ministério da Saúde e a outra parte é de laboratórios, farmacêuticos, de tecnologias, na maior parte das vezes. Tem toda essa análise nesse período, depois da recomendação da Conitec tem a publicação no Diário Oficial pelo secretário da SPT, a decisão, né, se ele acata ou não a recomendação da Conitec. Até hoje, todas as recomendações foram acatadas. E depois tem um prazo para disponibilização no SUS, que é o prazo em que há uma pactuação na Comissão Interventora Tripartite das esferas, né, de gestão do SUS, a elaboração do protocolo clínico, se for o caso, a aquisição pelo Ministério da Saúde, se for o caso, se for um medicamento de alto custo, a criação de procedimentos na tabela, quando é uma tecnologia ou um procedimento. Então, esses outros 180 dias é para que no final desse período a tecnologia esteja disponível no SUS. Então, até agosto, 2012 até agosto, nós já tivemos 93 reuniões da Conitec, são reuniões mensais, geralmente de 2 dias, acontecem reuniões de 2 dias com vários temas, tanto temas iniciais, tipo, em primeira análise, quanto retornos de consulta pública, tanto de protocolos como de incorporação de tecnologias. Como eu falei, as demandas, na maior parte, foram do Ministério da Saúde, então, mas assim, quase metade, mas o Ministério é o maior demandante, claro, por conta da política pública, e nesse momento nós temos 44 demandas em avaliação e já avaliamos quase 1.000 demandas desde a criação da Conitec. Consultas públicas são muitas consultas públicas, aí já quase, né, mais de 450 consultas públicas, contribuições, aí mais de 250 mil contribuições, tecnologias incorporadas, muitas não incorporadas e excluídas também. Nesse caso aqui, excluídas, muitas foram substituição tecnológica. Então, entra um novo medicamento para hepatite C, sai o anterior. A gente ainda não conseguiu fazer uma análise
pós-incorporação, uma análise do que está no SUS de forma sistemática para que haja uma exclusão, uma substituição de tecnologias de forma mais ativa. Então, 58,43% foram recomendações de incorporações, 32% de não incorporação e quase 10% aí de exclusão. A gente acaba focando muito em medicamento, porque acaba que realmente a maior demanda é de medicamento, porque a tabela de procedimentos do SUS ela é muito abrangente, então ela tem muitos procedimentos, e os procedimentos, em geral, eles estão descritos de forma que a técnica, qualquer técnica pode ser coberta naquele procedimento. Então, uma tendência de que não haja uma demanda tão grande por procedimento. Geralmente, a demanda por procedimento ou produto ela vem quando aquele valor da tabela não consegue cobrir um procedimento novo, por exemplo, ou aquele forma de descrição da tabela não comporta esse novo procedimento, esse novo produto. Então, a gente tem uma concentração maior de demanda de medicamentos, muito porque a tabela do SUS já é muito abrangente no que se refere a procedimentos e produtos. Essas são as principais áreas demandadas, a área de infectologia, com muita demanda de hepatite, muito de doenças negligenciadas, oncologia também, a área de reumatologia, artrite reumatoide, neurologia, cardiologia, pneumologia e genética, que vem aumentando nos últimos anos. Essa evolução das nossas da consulta pública, né, na Conitec. A gente começou lá, assim, não tinha site, depois a gente conseguiu ter um site próprio que a gente administra aqui pelo Ministério, né, mas o site próprio da comissão, começou a trabalhar muito na divulgação das consultas públicas, e aí essas contribuições vêm aumentando muito, também as pessoas conhecem mais a Conitec, também esse número grande aí, de muitos casos de doenças raras, então tem um apelo, né, da população, um apelo grande. Em 2018 e 2019 nós tivemos consultas públicas com 40 mil contribuições de um medicamento para atrofia muscular espinhal, e esse ano também estamos avaliando muitos medicamentos para doenças raras, tecnologias, e isso a gente acaba recebendo muita contribuição relacionada a esse tema. Então, a gente espera que esse ano, apesar da Covid, a gente ficou 2 meses, né, com os processos suspensos, a gente acha que vai ultrapassar aí as contribuições do ano passado. E aí eu vou falar mais especificamente aqui do departamento. Então, o departamento, que depois falei dos números da Conitec, falar da organização aqui interna do departamento que dá suporte à Conitec. Então, o DEGITS, ele não tinha essa parte da inovação, no decreto do ano passado do Ministério de Alteração da Estrutura, foi inserida a parte de inovação também dentro do departamento. Então, o departamento tem uma coordenação geral de gestão de tecnologias em saúde, que tem uma coordenação que o nome é de incorporação de tecnologias, mas é uma coordenação que ela cuida de toda a parte de participação social, de comunicação em saúde, né? Judicialização, toda a parte de gestão administrativa dos processos. Tem uma coordenação de protocolos, gestão de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, que faz toda a gestão dos protocolos clínicos, e uma coordenação de monitoramento e avaliação de tecnologias em saúde, que cuida da ATS e do monitoramento tanto do que vem quanto do que já está incorporado. Aqui eu vou passar muito rapidamente, são os objetivos estratégicos do departamento. Então, tem a coordenação, a formulação e implementação de políticas de inovação, avaliação e incorporação de tecnologia, projetos dessa área, definição de estratégia de biossegurança, biotecnologia, patrimônio genético e propriedade intelectual, que estão ligados à coordenação de inovação, a participação na regulação do mercado de medicamentos, então a gente participa da CEMED, coordenação de monitoramento de tecnologias novas e emergentes, coordenação da rede brasileira de avaliação de tecnologias em saúde, participação de redes internacionais. Então, a gente coordena a rede, eu vou falar ali na frente, participa de várias redes internacionais de forma bem ativa. Apoiar a estruturação e qualificação de instituições de ensino e pesquisa no âmbito da avaliação de tecnologias e inovação em saúde. Então, são os NATs, os núcleos de ATS, em hospitais e universidades. Fomentar a elaboração de estudos, definir critérios para incorporação, fazer a gestão de tudo da Conitec, disseminar as informações, promover a elaboração de modelos de compartilhamento de risco e estratégias de preço de insumos no processo de incorporação,
monitorar a efetividade, gerir os PCDTs e também contribuir para a qualificação das decisões judiciais. A Eliette já fez uma apresentação para vocês, acho que foi a primeira apresentação, a Eliette trabalhou aqui muito tempo, então a gente atende muito, a gente responde muitas ações judiciais. Então, é um trabalho constante da coordenação da CITEC aqui dentro. Então, falando especificamente da coordenação de gestão de tecnologia de saúde, é uma equipe multidisciplinar, a gente tem técnicos de todas as profissões, tem economista, tem muitos farmacêuticos, dentista, comunicadores, jornalistas, advogados, não vou falar todos não, vou esquecer, biomédico, agora vai ter enfermeira, tem várias especialidades, uma equipe multidisciplinar para lidar com todos esses temas e também trabalha com instituições parceiras. E essas instituições parceiras por meio da REBRAT, que é a Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologia de Saúde, que tem o objetivo de produzir e disseminar estudos, padronizar metodologias, né, na área de ATS, promover capacitação, estabelecer mecanismos de monitoramento. E os atores dessa rede são os núcleos de avaliação de tecnologias, que são núcleos em hospitais, institutos e universidades que trabalham com a ATS e dão suporte por meio de estudos ao desenvolvimento da ATS no Brasil e à Conitec. Então, aqui a divisão, né, concentrado muito no Rio de Janeiro, em São Paulo, né, na região sul e sudeste, mas a gente tem buscado ampliar os núcleos de ATS no Brasil inteiro. Então, como resultado do trabalho da REBRAT, a REBRAT foi criada em 2008, na época ela era coordenada pelo DECIT, Departamento de Ciência e Tecnologia, aqui da nossa secretaria, e no ano passado ela passou aqui do DEGIS para que a gente consiga aliar mais a avaliação de tecnologia à tomada de decisão. Então, desde a criação da REBRAT, muitas diretrizes metodológicas foram feitas. Aqui estão algumas no site da REBRAT, podem acessar todas elas, no site da Conitec também. E a gente faz muita capacitação, uma capacitação continuada dos NATs, daqui da equipe, dos membros da Conitec. Então, tem cursos de todos os tipos, vocês que são das universidades podem entrar no site da Conitec e no site da REBRAT e verificar lá os cursos que vocês podem se inscrever. Então, tem curso para gestão, tem curso para pacientes, tem workshops cursos grandes, especializações de todos os tipos. E esse é o site da REBRAT, então, da rede, e lá vocês têm as capacitações, tem o SIG REBRAT, que são palestras, né, que já eram virtuais antes da Covid, então, mensalmente a gente tem um tema de ATS que a gente discute lá, convida algum membro da rede, né, para falar, ou também de fora, para falar sobre algum tema específico. Esse mês já teve, e mês que vem vai ter, até o final do ano tem um calendário de palestras sobre o tema para que se possa discutir. Monitoramento do horizonte tecnológico, né? Eu falei rapidamente, falei da ATS e essa área que a gente está agora tentando fortalecer, que é identificar tecnologias novas e emergentes, prever os impactos que elas podem causar no sistema de saúde, antever o que vem para uma doença. Então, a gente já faz isso nos relatórios da Conitec, a gente tem um manual, né, que a gente lançou lá em 2018, a gente acabou de lançar um informe sobre medicamentos que estão em desenvolvimento para atrofia muscular espinhal, que é um tema que tem muita repercussão agora, nesse momento. Então, a gente tem uma seção no site para tratar de MHT. Então, a gente, toda análise da Conitec, lá dentro do relatório, tem uma seção de MHT. Então, a gente está discutindo uma doença, o que está vindo para aquela doença? Ah, não, aquela doença não tem nada vindo mais. Então, só tem isso aqui que a gente está analisando. Não, tem outras tecnologias vindo. Será que essas outras podem ter alguma vantagem em relação ao que a gente está analisando? O que isso pode mudar? E isso impacta muitas vezes na tomada de decisão pelo plenário da Conitec. E uma outra área que a gente está engatinhando mais, mas que acho que é a nossa prioridade, a minha, pelo menos, prioridade zero, é a questão da avaliação de desempenho e monitoramento daquilo que foi incorporado. Então, na última reunião da Conitec, a gente discutiu alguns temas, e na discussão de temas, tanto de protocolos clínicos quanto de incorporação de tecnologias, o monitoramento que foi feito pela UFMG, né, no projeto nosso, mudou ou colaborou que a Conitec tivesse uma decisão sobre determinado assunto.
Então, é imunossupressão do transplante renal. Então, tá, lá no site da Conitec, a reunião fica disponível, vocês podem entrar e tem a apresentação do resultado desses estudos que realmente contribuem muito para a tomada de decisão do que vai ser incorporado e do que já está no SUS. Então, o que é? É verificar se aquilo que a gente estudou nos ensaios clínicos, na hora de incorporar, depois se verificou na prática. O que aconteceu com a população brasileira, em termos de eficácia, segurança, né, em termos do mundo real. Então, a gente tem o caso do Vioxx, né, um anti-inflamatório há muito tempo, que tinha um ensaio clínico e só se verificou depois de muitos anos que ele causava problemas graves e ele teve que ser retirado do mercado. Então, tem várias tecnologias que às vezes você tem algum site ali no ensaio clínico, mas só a vida real é que vai nos dizer se de fato elas são tão eficazes e tão seguras como ali parecia ser no ensaio clínico. Então, mas a gente tem alguns pontos críticos para implementar isso, que é a questão do sistema de informação. Então, aqui o Ministério tem um projeto de informatização, então ainda não temos esses dados clínicos, né? Os nossos sistemas administrativos estão muito focados em procedimentos e não no usuário, então o Ministério tem feito todo um esforço de ter uma base informática nacional, que a gente consiga ter esses dados, mas a gente tem trabalhado com as universidades e com alguns centros para poder desenvolver esse tipo de estudo. E aí o que eu falei, né? Esses resultados já subsidiaram algumas análises da Conitec. Então, estudos que já foram produzidos na área de transplante, né? Estudos desenvolvidos pela UFMG. A gente tem uma diretriz metodológica que fala disso também, que foi feita pela UFMG, e alguns estudos produzidos no caso da esclerose múltipla remitente recorrente, medicamentos para DPOC, que ajudam muito na tomada de decisão. Então, o que é avaliação de desempenho? Né? Avaliar a efetividade, como eu já disse, na vida real. E como cada vez mais os registros, né, a gente vê que os registros na Anvisa, eles são cada vez mais rápidos, né? Muitas vezes se registra com estudos assim, de fase 2, fase 1, que não tem um estudo de fato de eficácia, segurança comparativa, com um N de pacientes grande, com tempo razoável para uma tomada de decisão. Então, cada vez mais a Conitec, ao se deparar com esse tipo de análise, principalmente para doenças raras, ela tem feito incorporações condicionadas. Então, condicionada a uma reavaliação daqui a 3 anos, condicionada ao acompanhamento dos desfechos. Então, alguns casos, por exemplo, em mucopolissacaridose, de vários tipos, né? Tipo 2, 4, 6, 7, são vários tipos de incorporações que foram condicionadas a esse monitoramento da vida real. E, por último, eu falo rapidamente do PCDT, que é o Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas, que, na verdade, é a linha de cuidado de uma doença, desde a prevenção até a reabilitação, né, em todas as fases evolutivas, e é um documento que norteador para o SUS e para os médicos, profissionais de saúde. Então, estabelece critérios de diagnóstico, do tratamento, os critérios de inclusão, de exclusão, os medicamentos e produtos, as posologias, os mecanismos de controle, acompanhamento, isso tudo é protocolo clínico. E ele é baseado, a gente cada vez mais vem evoluindo, desenvolvendo os protocolos, e eles são feitos com base em evidência científica. Então, hoje temos aí mais de 160 protocolos publicados, e muitos em atualização. Temos uma diretriz metodológica de como fazer o protocolo clínico. O protocolo clínico é um desafio porque ele engloba uma equipe multidisciplinar para elaborar tanto metodologistas em ATS, profissionais médicos e outros profissionais de saúde. Então, a gente tem muita dificuldade na elaboração, é um processo que leva aí, se for uma atualização, 6 meses a 8 meses, se for um protocolo novo, 1 ano e meio, 2 anos, a depender do número de perguntas. E a gente desenvolveu um manual de atividades para o grupo que elabora o PCDT. Então, tem todo um fluxo de elaboração muito mais complexo que o fluxo de ATS em si. Então, tem o escopo, que é a fase inicial do processo, né, com definição do tema pelas áreas internas do Ministério da Saúde. Então, a demanda de protocolo, ela vem das áreas internas do Ministério da Saúde. Então, a priorização interna do SUS. E aí se define as perguntas de pesquisa, a abrangência do documento. Então, se vai ser um documento, por exemplo, um PCDT que pode ter muitas perguntas. E aí a gente
pode fazer menos perguntas nesse protocolo e depois fazer um protocolo mais abrangente. Depois vem a fase de elaboração ou atualização, que é um processo longo, vai ter a análise das evidências. Depois isso vai para a Conitec, para avaliação do texto final e consulta pública e a publicação final. Quer dizer, antes de ir para a Conitec, também passa pela subcomissão do PCDT. Aqui está destrinchando todo o processo, né? Então, a área técnica solicita, tem um comitê gestor, que é designado, uma reunião de escopo para definição do escopo do PCDT e das perguntas. A gente, muitas vezes, faz uma enquete no site sobre esse escopo. Depois, a busca e seleção de evidências, extração e análise das evidências, elaboração do PTC, parecer técnico-científico, painel de especialistas com análise das evidências, das recomendações, porque, às vezes, se quer uma tecnologia, mas quando se vai lá nas evidências científicas, se verifica que, de repente, não tem tanta evidência assim. A redação do texto preliminar, avaliação pela subcomissão técnica do PCDT, depois pela Conitec, consulta pública, deliberação final, aprovação final pelas áreas envolvidas. Pode ser pela nossa secretaria, junto com a Secretaria de Atenção Especializada, ou junto com a Secretaria de Vigilância e Saúde, a depender do tema. Então, a gente tem trabalhado, além disso tudo, intensificar os protocolos clínicos, intensificar as ações, e em dar mais transparência e também ampliar a participação social. Então, a gente fez esse ano algumas ações, como a divulgação prévia da pauta, e após a reunião, no mesmo dia, a gente divulga no site os encaminhamentos de cada item. A gente também, desde a reunião, 3 reuniões atrás, na reunião de julho, todas as reuniões da Conitec passaram a ser virtuais, né, por conta da Covid, e a gente disponibiliza esse vídeo e as atas da reunião da Conitec no site da Conitec. Então, tem um número de acesso bem elevado no nosso site para ver a reunião. A gente também divulga o dossiê do demandante, desde o ano passado a gente vem divulgando o dossiê do demandante, né, quando é demanda externa, porque os nossos relatórios técnicos, que estão no site também, numa versão técnica e numa versão de sociedade, eles analisam criticamente o dossiê do demandante. Então, lá a pessoa que quiser estudar mais a fundo vai ver o dossiê e a análise crítica feita por nós. A divulgação das tecnologias de avaliação desde o momento da solicitação, então, a gente colocou no site as datas do protocolo, antes não tinha isso, então a gente coloca lá a data do protocolo, então desde o momento da entrada, a gente coloca no nosso site para que as pessoas possam acompanhar o que está sendo avaliado. A gente também divulga o status de elaboração e atualização de protocolos clínicos, então em que pé que ele está, se ele está ainda na fase de escopo, se ele está lá no grupo elaborador, se ele já está na Conitec, qual a situação de cada protocolo. A gente criou um painel também, a gente chamou de Conitec em números, que tem tudo isso que eu falei aqui resumido e graficamente, de uma forma visual mais interessante. Isso está no site também, e a gente vai atualizar mensalmente. E divulgação das contribuições de consultas públicas. Então, lá no nosso site, isso sempre teve as contribuições, todas as contribuições são divulgadas anonimamente, né, sem identificação de quem contribuiu, está tudo lá no site, além da lei de acesso à informação. Uma outra ação que a gente faz já há um tempo, que é um curso básico de ETS para gestores. Então, a gente já fez algumas edições desse curso, uma parceria por meio do PROAD, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e esse ano a gente pegou esse curso e disponibilizou para pacientes e associações de pacientes. Então, para que o paciente e as pessoas que participam de associações de pacientes possam se capacitar em ETS e possam cada vez mais contribuir de forma qualificada para o processo. E também a gente está aberto com um cadastro de pacientes e associações, porque a gente quer conhecer esses pacientes e associações para poder desenvolver um trabalho aí de aprimorar a participação deles em todo o processo. Tem o site da Conitec, vocês podem ver lá, não sei se vocês conhecem. A gente está tentando também, junto aqui o DataSUS, a atualização desse site, a gente já solicitou num formato mais atual. Vocês têm todas as informações lá, aqui, vocês podem ver, o Conitec é membro, além de participar da Rebrasca, ela é membro de várias redes internacionais, da Rede de Avaliação de Tecnologia de Saúde das Américas, da Rede de Associações de Agências de ETS do mundo inteiro, do HTAI, que é uma rede de profissionais de
de ATS, do GIM, que é uma rede internacional de protocolos clínicos, da Euroscan, que é a rede internacional do monitoramento do horizonte tecnológico. Todas as informações vocês encontram no site, e a gente também está sempre disponível aqui para colaborar. Então, apesar de a gente ter feito isso tudo, eu acho que a gente fez muito aí na gestão da Clarice, e a gente deu continuidade ao trabalho que ela desenvolveu, e aí a gente vem tentando aprimorar cada vez mais, porque sempre tem, né, aprimoramentos a serem feitos. A gente pretende ampliar e qualificar a participação social. Então, aqui eu já apresentei algumas ações que a gente fez, mas a gente pretende ampliar isso e fazer mais algumas coisas para que a participação social seja efetiva no processo de incorporação de tecnologia. A gente também tem trabalhado, a gente fez antes, na reunião de março, uma oficina com o plenário da Conitec sobre limiares de custo-efetividade, qual seria o limiar que a sociedade estaria disposta a pagar a mais para ter uma tecnologia nova no SUS, mais eficaz, mas custa mais. E qual é esse limite, né? E se esse limite é um limite só, vários limites, a depender da doença. Então, foi uma discussão bem interessante. Na Conitec, depois veio a Covid, a gente não conseguiu retomar ainda. Limiares de impacto orçamentário também são importantes para a definição, então, a gente quer trabalhar com isso. Qual é o limiar para uma incorporação? Que impacto máximo é esse? Quantos milhões para atender quantas pessoas? Qual é o orçamento máximo, né, que pode consumir aquela incorporação de tecnologias? A instituição de modelos de compartilhamento de risco. Então, ano passado, a gente fez um evento internacional, a gente encomendou para o pessoal da UFMG também uma diretriz de compartilhamento de risco. Nosso pessoal visitou a experiência da Itália e da Espanha. Então, a gente já tem um documento, mas a gente tem um projeto piloto de AME, né, para atrofia muscular espinhal, e nesse projeto piloto a gente identificou muitas dificuldades na adoção desse modelo aqui, dificuldades legais, né, jurídicas, mas a gente tem trabalhado para tentar instituir um modelo de compartilhamento de risco, porque hoje, enquanto uma tecnologia é incorporada, se não funcionar, se aquilo que era esperado, a eficácia esperada, não ocorrer na prática, no paciente, não importa, isso é pago pelo governo, pela sociedade como um todo, e não tem uma restituição, por exemplo, por parte da empresa naqueles pacientes que não funcionaram. Então, o modelo de compartilhamento de risco é isso, é compartilhar os riscos em relação aos desfechos, ou seja, se não funcionar, a empresa pode restituir, né, ao cofre público, ao sistema público, ou, por exemplo, modelo de compartilhamento de volume, de teto. Então, tem doenças que existe uma prevalência muito grande, mas a gente sabe que nem todo mundo vai tomar vai ter acesso àquela tecnologia, né, vai começar o tratamento nela, e qual é o volume de paciente, o máximo, para você ter uma previsão orçamentária. Então, também tem um risco numa incorporação em que a gente faz uma análise, prevê um teto, e aquele teto pode ser superior, isso pode estourar o orçamento. Então, a gente vem estudou muito tempo em como tentar instituir, fazer projetos no sentido de compartilhar o risco entre a iniciativa privada e o setor público. Priorização e avaliação por grupo de tecnologia, MCDA, análise multicritérios, assim, a Conitec, ela atua por demanda, e essa atuação por demanda, muitas vezes, gera um retrabalho. Então, a gente está analisando um medicamento para esclerose múltipla. No mês que vem, outra empresa entra com outro medicamento, no outro mês, o outro. Então, você acaba tendo um retrabalho e uma análise que não é uma análise da doença como um todo, até porque o prazo não permite que a gente consiga, em 180 dias, analisar aquela demanda da empresa específica e vai fazer uma teste para todas as demais. Então, esse é um problema que eu vejo, assim, na forma como a ATS e a Conitec está, né, organizada hoje. Então, o que a gente quer? Priorizar doenças, né? Ou priorizar tecnologias a serem avaliadas. Que doenças têm lacunas e quais tecnologias a gente deveria avaliar? Sair um pouco do modelo reativo e passar para um modelo mais proativo da análise como um todo de uma doença. Como eu já falei, monitoramento e avaliação de desempenho, então dados de mundo real, a gente tem perseguido isso aí
fortemente, reavaliação de medicamentos, com definição de prioridades, implementação de metodologia. E assim, quando a gente fala avaliação de desempenho, monitoramento, não significa necessariamente uma desincorporação de algo que já esteja incorporado. Então, assim, a gente pode, por exemplo, verificar que na prática clínica determinado medicamento ele funciona mais para um nicho de pacientes. E aí vai se manter para aquele nicho de pacientes, mas pode ter outro nicho que não funciona. Ou a gente pode verificar que um medicamento que a gente achava que a eficácia era superior na prática clínica, não, ela tem uma eficácia semelhante a outro medicamento que já está incorporado. Então, uma negociação de preço pode ser uma alternativa. Olha, vamos negociar o preço, já que aquilo que você prometia entregar, né, aquele medicamento prometia entregar, não entrega. Então, você pode renegociar preço. Então, uma avaliação de desempenho, monitoramento, não significa uma desincorporação, mas tem várias alternativas. Na nossa diretriz metodológica, a gente tem alternativas, que podem ser redução para um grupo de pacientes que funciona, renegociação de preço, uma desincorporação de fato, ou uma não utilização dessa tecnologia mais para novos pacientes, ficar só para aqueles que estão funcionando. Então, tem várias formas, várias alternativas que a gente pode aprimorar o uso da tecnologia no SUS. E o aprimoramento do plenário da Conitec. O que eu acho que esse é o último ponto? Que o plenário requer, né, estar no plenário requer uma leitura de muitos relatórios, uma dedicação muito grande. Então, a gente tem cada vez mais dado capacitação para esses membros do plenário. A gente espera que talvez a gente consiga que o plenário da Conitec tenha um aprimoramento por tipo de tecnologia, então a pessoa consiga ter mais um foco naquilo que ela consegue mais contribuir, por exemplo, um plenário para protocolo clínico, então vai focar na doença como um todo, que os membros sejam cada vez mais capacitados, que a gente consiga ampliar aí a participação e fortalecer o plenário da Conitec. Então, era isso, eu agradeço, não sei se esqueci alguma coisa, acho que eu cumpri o tempo, Elaine, não sei, e aí está aqui disponível no site da Conitec, né, conitec.gov.br, o site da Rebrat, rebrats.saude.gov.br, vocês botam lá no Google, vocês vão achar. Meu e-mail também está disponível, e-mail da Conitec, vocês podem mandar e-mail para a gente está aqui à disposição de vocês. Muito obrigada. Obrigada, Vânia. Vou aplaudir aqui sozinha, mas certeza que está todo mundo aplaudindo aí, várias pessoas entrando. Vários alunos me dizendo que as suas internets caíram com a chuva, porque aqui em Brasília, o pessoal que é do Brasil inteiro é assim, viu, gente? Tesourinha para, que são as nossas passagens, e a internet também. Mas, Vânia, estamos aqui com uma audiência bem legal, de 118 pessoas aqui ao vivo, simultâneos, várias mãozinhas levantadas. Eu vi o Max Carlos levantou no meio da aula. Você quer fazer a pergunta agora? Antes de passar aqui para o restante do pessoal? Não, desculpa, era porque estava dando eco. Ah, você queria avisar. Obrigada. Obrigado. Então eu vou passar para o Alexander. Alexander, a palavra é sua. Boa tarde, professora Elaine. Boa tarde, doutora Vânia. Tudo bem? Parabenizo pela excelente palestra. Um conhecimento que a gente vai adquirindo aí ao longo e que fica cada vez mais... Quanto mais a gente estuda, mais a gente quer aprender, né? Mas a minha correlação é que eu sou biólogo aqui da Rede SAR e também aluno da saúde coletiva do UNB. E a gente trabalha com diagnóstico, né? Diagnóstico patológico de... diagnósticos específicos aqui da área, principalmente de sarcomas, gliomas, né? E a gente vê muito o avanço da biologia molecular, né? Nesse diagnóstico. E com o avanço da biologia molecular, é lógico que também vem os avanços dos tratamentos personalizados. Tratamentos personalizados quimioterápicos com custos elevadíssimos, altos, né?
que a grande parte hoje ainda não contempla, ainda no nosso Sistema Único de Saúde. Alguns já contemplam a ANS, não. Aí eu gostaria de saber de vocês como que vocês fazem esse balanço da relação custo-benefício, abrangência, efetividade, sendo que às vezes você não tem um percentual de doenças que é, né, um percentual grande da população, mas é 1%, e principalmente você em centro de estudos de referência, você vê isso todo dia. Então, para você aquilo é muito, né? Mas quando tu bota no global da população brasileira, aquilo é muito pouco, né? Então, e aí o que vale, né, o custo da vida? Eu gostaria de saber como que vocês fazem essa relação, né, de fazer esse balanço, porque são implementações caras, né, que vão abranger poucas pessoas. É verdade. Alexander, né? Falou? Isso. Muito bom ser da Rede Sara, Alexander. A gente fez uma reunião com o pessoal da Rede Sara, acho que semana passada. Hoje é segunda, claro. Eu perco a noção do tempo. Semana passada, porque a gente conversou lá com o pessoal da Rede Sara, a gente quer desenvolver um projeto com a Rede Sara justamente para acompanhar as tecnologias que são incorporadas, principalmente essas para doenças raras que às vezes vocês atendem lá. Então a gente quer saber se aquilo que a gente avaliou no estudo, de fato, está acontecendo na prática, né? Então, isso é uma angústia nossa, né? Então, a gente fez uma reunião, a gente ficou de encaminhar para o pessoal da Rede Sara os protocolos clínicos que a gente gostaria de que eles pudessem acompanhar, desenvolver um projeto com vocês. É muito difícil, não tem vida fácil, não. Então, são muitos fatores, aqueles fatores que eu coloquei ali. Tem a questão, a gente analisa os estudos, a qualidade dos estudos, os desfechos, os comparadores, se tem, se não tem, os custos. Então, não existe um limiar de custo-efetividade, assim, mas não existe um limiar estabelecido, mas claro que cada membro do plenário, ao votar, ao decidir, ao recomendar, ele tem um limiar dentro dele, né? Baseado nas outras recomendações anteriores. Então, não tem definido, mas as pessoas têm, eles estudam e têm uma noção sobre isso. Impacto orçamentário também. Então, é um dilema constante, diário, assim. Muitas vezes, às vezes não é uma doença rara, mas é uma doença muito prevalente e a tecnologia não é muito cara, mas o impacto orçamentário que aquilo ali, que uma incorporação pode gerar, ela pode gerar uma insustentabilidade no sistema. Então, são dilemas que se vive e se avalia as evidências que tem. Então, às vezes a gente tem evidências melhores, às vezes não tanto. Se avalia a questão do impacto, se avalia o custo de efetividade, quer dizer, quanto que ele entrega, ele diz que vai entregar e de fato custa mais. Se os desfechos são intermediários, se aqueles desfechos intermediários têm relação com o desfecho duro, né? Então, são muitas variáveis, né? Não tem não é matemática. Se fosse assim, fácil de elencar na matemática, não precisava, né? Eu botava um robô lá, assim, e fazia a conta e no final dava. Então, não é fácil. Se é uma necessidade não atendida, se é uma lacuna não entendida. Então, assim, o que a gente vê, como até a doutora Inês Gadelha, aqui do Ministério sempre fala, a migração do blockbuster para o niche-buster, né? Então, assim, não se faz mais produtos e medicamentos para uma população muito grande, se faz para um nicho específico, uma mutação genética, né, tal, e o valor muito alto. Então, é difícil, não é fácil. A gente faz todo esse balanço para tomar uma decisão. Não tem uma conta, assim, pode dizer, faz essa conta aqui e tal resultado. Não tem. São muitos fatores que se chegam a um consenso para uma decisão. Lembrando que sempre pode ser ressubmetido. Então, digamos, se o problema às vezes é preço, a empresa pode ressubmeter, pode mandar uma proposta de preço. Se às vezes o problema olha, tem evidência científica, estão pedindo para um grupo de pacientes muito grande, às vezes a Conitec vai, não. A gente percebe pelas evidências aqui que ele funcionaria, sei lá, ano. Funciona melhor, tem melhor evidência para pacientes desse tipo aqui, ou que comecem o tratamento com menos de 6 meses, por exemplo. Então, tentar otimizar o recurso que tem, né? Porque ao incorporar tem o conceito de custo de oportunidade. Ao incorporar uma tecnologia, você vai deixar de
de fornecer uma outra para outro grupo de pacientes, né? Então, é um dilema diário. A conta é a mesma, né? De onde sai o recurso, né? Então tem que ter essa análise. E você colocou na sua apresentação a participação social, né, como um fator importante e o limiar de custo-efetividade. Então, se você também não tem a população que entenda esse limiar, como já acontece, né, no Reino Unido com o NICE, também pode não ser muito bem entendido pela população, pelos profissionais, né? Então, é um desafio enorme mesmo. Walter, você quer fazer pergunta? Oi, tudo bem? Estão me ouvindo? Sim. Ó, boa tarde a todos aí. Parabéns, professora Elaine, doutora Vânia também pela apresentação. Eu tenho uma dúvida com relação ao processo de atualização da APAC. A gente sabe que a Conitec faz as incorporações, um belo trabalho, dicas de passagem, mas eu não sei, se possível você explicar um pouco, aonde que o processo de atualização da APAC entra nesta avaliação da Conitec? Uhum. Então, se for um produto ou um procedimento que foi incorporado, a recomendação vai lá para a SAES, que aí ela atua na atualização da pasta. Então, na criação de um procedimento, ou na alteração de um valor, se for o caso, se aquele procedimento já contemplar. Se for um medicamento, para a criação de procedimento, aí seria se fosse um oncológico, ou, por exemplo, da área de oftalmologia, são poucas áreas que, na verdade, são por procedimento. Então, a gente termina o trabalho, é encaminhado para a área, né, a área responsável. No caso de medicamento, quando não é medicamento de uso hospitalar, por exemplo, quando não é oncológico, aí é pactuado pelo DAF, pelo Departamento de Ciência Farmacêutica, faz a pactuação na CIT para saber em qual componente da assistência farmacêutica ele vai entrar. E, geralmente, 99% de tudo que foi incorporado desde a criação da Conitec foi de responsabilidade da União. Os estados, geralmente, e municípios nunca arcar, não querem, geralmente, arcar com nenhuma incorporação. Então, tanto por procedimento quanto compra centralizada ou repasse de recurso via procedimento para os estados, eles são de atribuição, geralmente, da União. As incorporações todas acabam ficando com a União. Apesar de, em muitos casos, não deveria, né? Mas ficam. E aí, tanto SAES ou SAP, Secretaria de Atenção Especializada, ou Secretaria de Primária, que vai executar, tá? Isso aí. Ou o Departamento de Ciência Farmacêutica vai executar a inclusão no procedimento e a compra. Então, a implementação não é na nossa área. A gente acompanha as implementações, mas elas são feitas por outras áreas. E procedimento e produtos são de financiamento da União. E medicamento não, que tem essa pactuação. Basicamente é isso. Certo, obrigada, Vânia. A Adriana Santiago. Boa tarde, muito obrigada, professora Elaine, obrigada, doutora Vânia. Foi bastante, deu para esclarecer bastante dúvidas. A minha dúvida é uma dúvida muito pontual. Na verdade, quando a gente tem um medicamento já incorporado pela Conitec, mas a gente não tem interesse da indústria farmacêutica por ser uma medicação de baixo custo, temos como rever esse preço na CEMED? Ou qual o caminho a seguir para que a gente possa fazer essa incorporação ser valida a pena, né? Ela ser efetivada de fato? Eu não entendi, você está falando do medicamento mais antigo ou... Porque, assim, a CEMED é um preço teto. Então, geralmente, o preço CEMED ele é bem acima do que, de fato, é o preço proposto para incorporação e, de fato, o preço que a gente compra, porque é uma compra grande do Ministério, o preço é bem... Ou compra grande dos estados, o preço é bem mais baixo, né? Que é o teto para o mercado. A CEMED não tem nenhum mecanismo hoje de revisão de preço. Então, não pode rever o preço para baixo ou para cima, mas aqui é um teto.
Então, ele não, por exemplo, o teto pode ser 100 e a União pode estar comprando a R$ 20, por exemplo, um produto. Então, eu não entendi muito bem a pergunta. No caso, a gente tem um medicamento que já está incorporado pela Conitec. E a gente não tem nenhuma indústria farmacêutica que queira fabricar esse medicamento. Sim, Eles alegam que é baixo custo, então não tem interesse comercial. Exatamente, o próprio. O que acontece? Hidrocortisona, é o caso clássico, né? Então, o que acontece? A Anvisa, ela atua demandada pelo laboratório, o laboratório que solicita o registro, né? Isso tanto para o registro de um produto antigo, ou como, por exemplo, acontece aqui na Conitec, de casos de produtos que são off-label, que tem ampla evidência científica e o laboratório não solicita o registro para a Anvisa. Não solicitando porque não tem interesse, ou não solicita porque, às vezes, no caso do hidrocortisona, é um produto muito antigo e que o laboratório teria que fazer um ensaio clínico do jeito que a Anvisa pede e ele não tem interesse comercial em fazer. Então, assim, aí eu acho que a Anvisa deveria, em alguns momentos, flexibilizar o tipo de exigência que pede, né? E o que o Ministério tem feito? Assim, aí não é minha área, tá? Não é minha área aqui, mas é a área do Complexo Industrial da Saúde, que é de fomentar a produção nacional de produtos estratégicos. Então, esse tema, hidrocortisona, né? O DAF fez uma lista de produtos prioritários na pediatria, fez um GT de pediatria. A gente sabe que tem vários produtos para pediatria que não tem disponível no Brasil, sei lá, ibuprofeno injetável, que é uma coisa, não tem. Então, aí tem o papel do Ministério na indução da produção desse tipo de produto por meio dos laboratórios públicos. Então, a gente tem os laboratórios Fiocruz, né? Tem da Fiocruz, das Forças Armadas. Então, tem um trabalho, uma outra área aqui dentro da Secretaria que trabalha nesse sentido. Quando não tem registro também no caso da hidrocortisona e outros casos, doenças negligenciadas, vários casos, a gente tenta fazer compra internacional, compra pela OPAS. No caso da hidrocortisona foi infrutífera, a gente não conseguiu nem pela OPAS. Então a OPAS vai lá no mundo inteiro, por exemplo, para malária, tuberculose, um monte de medicamento. A gente tenta ir em qualquer lugar do mundo atrás disso aí. Então realmente é uma lacuna, tanto para a doença negligenciada quanto para o off-label, que a gente está tentando solucionar aqui internamente, né? Mas é isso. Eu ia falar justamente disso, Vânia. Obrigada, Adriana, pela pergunta. Eu acho que aí vem o papel do Estado, né? Porque já que é um interesse da indústria e não há o interesse, então o Estado tem que prover, né? E um país como o nosso, as doenças negligenciadas que a Vânia citou e tudo mais. Então, só para esclarecer, Vânia, que a gente às vezes fala tem profissionais, mas tem estudantes aqui, quem faz essa análise, então, né, dos medicamentos para doenças negligenciadas, esse grupo que foi criado de trabalho para pediatria, eu tive o prazer em participar também, é o Departamento de Assistência Farmacêutica, DAF, quando a Vânia fala, e OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, só para falar das siglas, que às vezes a gente no automático toca e eles não acompanham. Vinícius, quer fazer pergunta? Oi, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professora Elaine. Boa tarde, doutora Vânia, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Primeiramente, parabéns aí pela excelente organização do evento e parabéns, doutora Vânia, pela excelente apresentação aí. Foi muito bom, muito produtivo. Sempre conhecimento é muito bom. A minha pergunta é a respeito do modelo de incorporação, né, que o Ministério da Saúde está fazendo agora pela modelagem de risk sharing a respeito do produto, né, Spinraza, né, para a AMI. Vocês fizeram agora a desincorporação, né, da modelagem de risk sharing. O Ministério da Saúde está vendo um outro tipo de possível incorporação para esse produto específico. E minha outra pergunta seria se a modelagem de risk sharing vai ser
fixada pelo Ministério da Saúde para outras moléculas também, né? São duas perguntas, né? Uma pergunta para um medicamento específico, para a AMI, né? Que fizeram uma desincorporação, né? De risk sharing, que há um tempo atrás ele tinha sido incorporado nessa modelagem. E se essa modelagem, esse modelo, vai ter novas avaliações perante a novas moléculas? Então, quando foi criado lá no ano passado, foi um projeto piloto, né, uma tentativa de fazer o compartilhamento de risco para o Spirasa para a AMI. Isso. E aí a gente passou meses e meses tentando implementar isso. Então, por questões jurídicas, a gente não conseguiu implementar do jeito que a gente imaginou lá atrás, né, que o Ministério imaginou lá atrás. Então, a gente não abandonou o modelo, não abandonou o compartilhamento de risco. A gente entende que hoje o modelo que tem, que é sem compartilhamento de risco, simplesmente se incorpora e se não funcionar na prática, não há nenhum ressarcimento ao erário. Então, a gente entende é importante ter esse acompanhamento, até para ter um acompanhamento perto dos pacientes, principalmente para doenças raras, que cada vez mais a gente vê que a Anvisa registra com estudos ainda pouco conclusivos em relação à eficácia mesmo. A gente teve até um caso recente de um produto que foi registrado para oncologia e depois no fase 3, porque registra com fase 2, depois faz fase 3, e aí vê de fato se funciona ou não, e a empresa teve que tirar do mercado porque não funcionava. Então, isso chega cada vez mais precocemente para a Conitec avaliar, e é realmente um dilema, porque muitas vezes são doenças que não têm alternativas terapêuticas, então só tem aquilo ali, doenças raras. Então, eu acredito que existe uma tendência da gente sim utilizar o modelo de compartilhamento de risco. A gente segue tentando fazer, não é que houve uma desincorporação, nem tinha tido uma incorporação, era um projeto piloto que a gente estava tentando implementar. Mas da forma como ele foi concebido, a gente não conseguiu implementar no SUS. Então, o que está sendo feito nesse momento? Para que a gente possa, talvez, implementar isso, tem que passar pela Conitec, porque no modelo que estava anteriormente, não tinha tido aprovação da Conitec. Então, tem que passar pela Conitec. Se a Conitec aprovar, se ela aprovar, ela pode aprovar condicionado como eu falei ali, condicionado à efetividade, condicionado a um acordo de compartilhamento de risco. Sim. E aí a área do assistente farmacêutico vai conseguir seguir os trâmites legais e jurídicos para a compra do produto. Então, a gente não conseguiu juridicamente as amarras jurídicas de fazer essa compra. Uma outra amarra jurídica que dificulta também o compartilhamento de risco na legislação atual brasileira é que a compra tem que ser anual. Então, para você fazer uma medida de desfecho de uma doença rara, ou dessa, ou de qualquer outra, é muito difícil você fazer em um ano. Então, como é que você vai fazer um contrato com uma empresa de compra que é de um ano, e dentro daquele contrato você vai ter que ter ressarcimento de práticas, por exemplo, de um produto, sendo que o desfecho você não consegue medir em um ano. Então, a lei hoje não permite o Ministério fazer uma compra de um produto, um contrato com mais de um ano. Então, a gente tem conversado aí com deputados, senadores sobre isso, né? Então, assim, teria que mudar a legislação. É muito difícil implementar, é muito difícil ter o resultado em tão curto prazo. Então, é uma questão jurídica importante que talvez não seja resolvida sem mudança legislativa, mas a gente com certeza quer que implementar esse tipo de política. Ok, obrigado, hein? Obrigada, Ariadne. Eu acho que, Ana Catarina, alguém está compartilhando tela. Por favor, pode retirar o compartilhamento. Obrigada. Vânia, isso é muito interessante você colocar, né? Porque fala-se muito, a mídia coloca, foi fracassado, né? Foi isso, foi aquilo. Na verdade, os técnicos e toda a discussão é no sentido de viabilizar esse tipo de incorporação, mas que tem esse compartilhamento de risco, porque pensando no Fast Track da Anvisa de entrada com fase 2, aumentam as incertezas, então, né, tem que fazer esse compartilhamento de risco, né? Ok, eu pago, você também me oferece a sua tecnologia, né? E a gente vai pagar de acordo com os resultados que ela oferecer. Isso é justo para todo mundo que financia, né, o sistema de saúde.
E é legal você colocar essa necessidade, e eu tenho acompanhado, né, o movimento lá no Congresso, que é um movimento mesmo de mais olhar para a Conitec, né, estão mais envolvidos com a discussão, né, das incorporações das tecnologias. Eu espero que vocês consigam, quanto antes, alterarem essa legislação para poder a gente conseguir viabilizar isso, né? Agora vamos passar. Deixa eu só, eu não estou acompanhando aqui, eu fui admitir alguém para o Max Carlos. Gostaria de fazer pergunta agora. Oi, boa tarde. Agora sou eu. É que me surgiu uma dúvida depois daquela hora. Eu trabalho na saúde suplementar, com regulação, e a gente tem na ANS, no rol, no artigo 26, que faz referência ao Conitec, sobre avaliação de tecnologias off-label, né? A minha dúvida é a seguinte, especificamente para esses casos de avaliação de tecnologias off-label, a partir de quem que é gerada essa demanda? A outra dúvida, assim, engatando isso, tem muitas dessas ocorrências de avaliação de tecnologias off-label, e uma vez que haja pertinência de incorporação, caso essa tecnologia não seja de interesse do registro do fabricante, que nem você citou, né? Agora há pouco. A Anvisa pode liberar esse uso para indicação geral ou apenas para esse âmbito do SUS? Obrigado. Obrigada. Então, a demanda do off-label é sempre interna do SUS. Então, geralmente, ela vem na elaboração de um protocolo clínico, né? Como a empresa não teve interesse, então essa demanda ela vem sempre do SUS, ou do Estado, do município, mas geralmente aqui da União, do Ministério da Saúde, quando vai elaborar um protocolo clínico e se depara com a situação de tecnologias muitas vezes já usadas e que deveriam estar contempladas ali. Hoje, existe um decreto da Anvisa que diz que a Conitec pode solicitar à Anvisa a análise para autorização de uso no SUS, né, baseado em evidências, por todo o relatório que a gente faz, de produtos off-label, de medicamentos off-label. Só que, desde esse decreto, que é um decreto de 2013, um decreto lá da Anvisa, tem o artigo 21 desse decreto, que eu não lembro o número agora, a Anvisa não vem se manifestando. Então, ela se manifestou em um caso do bevacizumab, depois revogou, e nos outros casos ela simplesmente não dá retorno. Então, a gente tem casos aí desde há 5 anos, desde a época da Clarice aqui ainda, que a gente fez protocolos de imunossupressão, por exemplo, de vários transplantes que não tem indicação em bula e tem evidência, e obviamente os médicos utilizam, né, ninguém vai perder o transplante, e a Anvisa não se manifesta. Não seria uma alteração de bula, seria uma autorização de uso no SUS. Então, internamente, a gente está vendo aqui, talvez, como resolver juridicamente também essa questão. Então, infelizmente, a Anvisa não se manifesta. O demandante é sempre um demandante público, né? Nesse caso. Joana Dark. Olá, boa tarde. Eu tenho uma dúvida que é o seguinte, por exemplo, vocês têm um prazo de até 180 dias para disponibilizar a tecnologia quando ela é incorporada no SUS, certo? Uhum. Então, no caso, por exemplo, do pertuzumab, que ele ficou pendente em negociação com o fabricante para negociação do preço. No caso, esse prazo ele foi, então, extrapolado. Sendo assim, o processo ele é considerado inválido ou ele tem uma extensão desse prazo? Qual é a tratativa em relação a esse tipo de situação? Então, o prazo é o que está no decreto. Agora, existem situações em que não se consegue cumprir esse prazo. Porque para o que você cumpra, né, o que foi combinado lá na incorporação, teve uma condição e houve uma dificuldade na negociação com o laboratório. Então, não foi cumprido por conta dessa dificuldade na negociação. Então,
Isso demorou muito para se chegar a um acordo com a empresa para cumprimento daquilo que foi solicitado lá na incorporação. Existem casos. Nada vai ser perfeito. Existem casos complicados, complexos, que às vezes até servem de paradigma para outros. Por exemplo, o caso do Pertuzumab, a nossa área de compra, o Delog, foi um caso novo para ele. Então, assim, de certa maneira, ele inovou na forma de contrato, que era um contrato em que 70% era pago pelo Ministério e 30% pela empresa, né? Doação pela empresa. Bonificação, como chama. Então, existem casos que não se consegue cumprir, mas pode ter certeza que aqui todo mundo sempre tenta cumprir o prazo que está disponibilizado ali. Agora, realmente é um prazo muito curto, muito curto. O processo de compra, um pregão, por exemplo, demora de 6 a 9 meses para ser feito, por incrível que possa parecer. Uma inexigibilidade, que no caso, geralmente, quando é da Conitec, é uma inexigibilidade, aí o prazo, a gente consegue um prazo menor. Mas depende de todas as partes. Depende também, por exemplo, às vezes você assina um contrato, é área de compra, ainda não é a minha área, né? Área de compra. Mas a empresa não tem para entregar também. Então, assim, acontece alguma coisa que não consegue entregar. Aquele prazo de 30 dias, às vezes pode ser de 60, 90, tem muitas intercorrências no processo. Outros países não fazem isso, não existe uma centralização de compra. O Reino Unido não tem isso, em outros lugares tem isso, o hospital é que compra. Então, a centralização ela tem benefícios, mas ela tem problemas também. Quando se centraliza, pode ser que o acesso não seja tão mais fácil do que se fosse uma compra de um hospital. Por exemplo, a gente tem casos de medicamentos antigos, produtos antigos, que um hospital ele pode simplesmente, ele vai lá e importa, no dia seguinte traz do Uruguai, uma importação de algo que não tem registro no Brasil, traz da Argentina, de qualquer lugar. O Ministério da Saúde não pode fazer isso. Então, ele tem todo um rito processual que muitas vezes os hospitais não precisam seguir. Tem um rito processual, ao importar, tem que pedir autorização da Anvisa para uma hidrocortisona. Se a gente fosse conseguir importar, tem que pedir autorização da Anvisa, tem todo um rito processual que, por incrível que pareça, é muito mais difícil você comprar na administração pública do que você comprar num hospital. Então, é isso. Às vezes as pessoas acham que centralização de compra é boa, ela pode ser boa por um lado por conta do preço, que talvez seja menor, mas ela tem muitos problemas também. Obrigada, Ok, obrigada. Obrigada, Joana. Tony? Tony, quer fazer pergunta? Obrigado, Elaine. Boa tarde, Vânia. Sou Tony Daher, da Casa Hunter. Tudo bem? Tudo bem? Eu tenho 3 perguntas rápidas, tá? A primeira pergunta, a Conitec já pensou ou pensa em fazer a incorporação, quando houver incorporação do medicamento para uma doença rara, fazer incorporação do diagnóstico junto para facilitar os diagnósticos do paciente e o atendimento rápido a esses pacientes de uma maneira eficaz? Se quiser responder, depois vou para a segunda, ou se quiser faço as 3 perguntas, depois você vai respondendo. Eu posso ir respondendo. Tá, sim, por favor. Sim, o ideal é que, às vezes acontece da gente avaliar um medicamento, por exemplo, e ter o foco no medicamento e não ter o foco, às vezes não ter o foco na questão do diagnóstico, né? Isso pode ocorrer. E aí, isso no PCDT, quando o PCDT é feito, porque todo medicamento para doença rara, você tem que ter um PCDT, né? Porque vai estar no componente especializado em farmacêutica, então vai ser compra centralizada e componente especializado em farmacêutica obriga que tenha um PCDT. Então, no PCDT, certamente isso é visto, né? A questão do diagnóstico, se precisa que tenha uma alteração na tabela para o diagnóstico. Então, já aconteceram em alguns casos, por exemplo, da oncologia, que a gente verificou, olha, foi incorporado medicamento, mas na tabela não cobre. Muitas vezes nas doenças raras, às vezes cobre por conta daqueles pacotes, né? Tem os pacotes para doenças raras. Então, isso, se isso passa na hora do medicamento, geralmente no PCDT, isso é visto de uma forma mais abrangente. Certo. Obrigado. A segunda pergunta
um pouco delicada, mas eu tenho que fazer, né? Como técnica à frente à Conitec, a gente sabe do seu trabalho, excelente trabalho, sempre foi. Como você vê a plenária da Conitec? Estou falando tecnicamente, em respaldo técnico, em termos de doenças raras. Vocês estão tendo um respaldo que vocês precisam tecnicamente dessa plenária, ou vocês não estão percebendo que realmente precisa de mais pessoas, talvez, que estão a par, né, das situações da comunidade científica de doenças raras, que tratam, que atendem, que estão acompanhando pesquisas também em doenças raras, não é somente no Brasil, também no mundo? Então, o que eu entendo? Eu entendo que o plenário ele não deve ter um foco em um tipo de doença específica, ele tem que ter uma visão abrangente, né? Porque ninguém também vai ser especialista em todas as doenças, não vai ter especialista, sei lá, na oncologia, na doença cardiovascular, na doença rara. Então, o plenário tem que ter uma visão abrangente. O que a gente tem aprimorado, né, buscado aprimorar, é que o subsídio técnico, né, por especialista em doenças raras ou qualquer outra doença seja dado. Então, por exemplo, a gente avaliou um medicamento para DPOC. Então, a gente viu, a gente tinha lacunas ali que a gente precisava do especialista médico, né, do especialista para saber a realidade nos estados. A gente trouxe esse especialista. Então, não necessariamente precisa ter, a pessoa precisa, senão a gente também teria um plenário gigante, né, porque são muitas doenças, e aí teria que ter, para todas as doenças inflamatórias, doenças disso, doenças negligenciadas, teria que ter um plenário gigante. Eu acho que é importante que tenha um subsídio, né, tanto dos especialistas quanto dos pacientes, o subsídio para a tomada de decisão. Isso para qualquer doença, assim, né? Sim, concordo, mas eu acredito que temos que ter um mínimo, né, de respaldo, né, especialmente quando a gente está falando de doenças genéticas, onde o futuro das doenças comuns, até dos diagnósticos, será através da genética. E também quando você vê pouco tempo atrás, né, porque eu conheço o teu entendimento técnico referente às doenças, especificamente às raras, eu respeito muito, mas a gente vê um membro da plenária ligado ao Ministério da Saúde que dá negativa para a incorporação, né, de um tratamento, falando que o medicamento é ineficaz, um medicamento usado há 15 anos no país e no mundo, aprovado por todas as agências reguladoras no mundo, pacientes com comprovação clínica laboratorial da melhoria de qualidade de vida, com sobrevida muito grande e continuam vivendo. Então, como você explica um parecer deste? Um parecer deste, eu acho que ele impacta negativamente com todo o trabalho de excelência feito por equipe da Conitec, da minha opinião. Isso que eu acho, que eu vejo que nós precisamos trabalhar junto com vocês para mudar isto. Porque não pode... eu aceito que vocês falam para mim, olha, custo-efetividade não dá, não conseguimos incorporar. Mas falar, não vamos incorporar porque o medicamento é eficaz, com toda a comprovação que a gente vive na ponta com os pacientes, isso estou falando no mundo inteiro, isso falta de respeito com os médicos prescritores do mundo inteiro, com falta de respeito com a Anvisa, com a FDA, com a EMA, com tudo que trabalham e com o paciente. Isso, claro, não estou colocando culpa na Conitec, estou falando da plenária, né? Estou falando dos pareceres da plenária e muitas vezes a gente sabe que sai a negativa, né, por causa desses pareceres, né? Então, nesse ponto que estou falando, porque tratar as doenças raras, você sabe disso, Vânia, que trabalhar com precisão e com foco. Então, as pessoas, mais que vão falar de uma maneira ampla as doenças, e não é somente as doenças raras, mas eles precisam de mínimo de know-how, de conhecimento em genética, em doenças raras, eu acho que para julgar isto. Se não, melhor falar, olha, vamos contratar a DOC, e esse ADOC ele vai dar o parecer dele e nós vamos se basear nesse parecer.
Tônia, eu entendo até nós estamos aqui há 10 minutos para finalizar, entendo a sua, querer aproveitar nesse momento aqui com a Vânia, mas nós vamos ter uma aula, inclusive o professor Natan está aqui com a gente, audiência, obrigada, professor Natan. A gente vai ter uma aula só sobre ATS e doenças raras, né? Então, só para falar para todo mundo que teremos essa oportunidade de tratar especificamente do tema. Vamos partir, então, para as considerações. Claro, Vânia, para responder a pergunta e partimos para as considerações finais. Tá, obrigado. Obrigada. Tem alguém com a mão ali. Tem o Alexander, você quer perguntar também, Alexander? É só uma última pergunta. A questão que falou do rol da ANS, eu me lembrei, né? Porque hoje a gente tem alguns medicamentos que já estão, né, pelo rol da ANS, mas infelizmente no SUS eles não estão, né, disponíveis. Doutora Vânia, isso você não acha uma questão excludente de tratamento, de você excluir algumas pessoas que não vão receber esse tratamento? O que eu considero deveria ser, né, compatível, tanto a ANS, o rol da ANS, quanto do SUS. Existem muitos casos que os medicamentos estão incorporados no SUS e não estão na ANS. Então, assim, existe para um lado e existe para o outro. E aí é uma questão de legislação da ANS também, né? Então, legislação dos planos de saúde. Você tem que cobrir tudo aquilo que, se o paciente estiver internado, se o paciente não estiver internado, apenas os oncológicos, né, orais, e aí com toda uma análise que é feita criteriosa pela ANS. Então, assim, tem para todo lado. Eu acho que, na minha opinião, não deveria existir uma diferença nem do SUS não prover, né, e da ANS, e o plano de saúde prover, e nem do SUS prover e a ANS não prover. Por exemplo, medicamentos para AIDS, medicamentos para hepatite, todos os medicamentos orais, né, a tendência é cada vez mais tenhamos medicamentos orais, não só na oncologia, mas aí em doenças raras também, né, e isso não estaria coberto na saúde suplementar. A ANS, ela participa da Conitec, ela utiliza os pareceres da Conitec, a gente apoiou, assim, o pessoal da ANS aí no que a gente pôde, né, no que a gente pôde ajudá-los para o rol, que eram muitas demandas, mas existe isso, é uma questão de legislação e talvez no futuro tenha uma análise única, né, porque, de certa maneira, não, com certeza o trabalho que eles fazem a gente também faz. Acaba tendo, de alguma maneira, um certo retrabalho, né? Claro que a perspectiva econômica do SUS é uma e a perspectiva da ANS, do plano de saúde, é outra perspectiva. Mas tem a questão legal da lei dos planos de saúde, aí que hoje o que é domiciliar, que não é oncológico, não está coberto. Ana, obrigada pelas suas respostas. Acho que traz... Márcia, quer comentar? Não, só ia complementar aqui que é uma questão também de sustentabilidade, não é só pertinência técnica, né? Tanto no SUS quanto na saúde suplementar. E uma discussão, né, Vânia, que não deu para falar aqui, que, claro, vai depender do clima, né, e da forma de se fazer, até a agência única, né, de avaliação de tecnologias. Isso pode minimizar essa disparidade, né, Vânia? Mas acho que isso é tema para outras e outras discussões. É uma evolução, né, do processo, assim, né? Acho que a gente tem que sempre aprimorar e evoluir. É claro, como o Antônio falou, Conitec vai ser sempre criticada, porque eu apresentei 58% dos produtos são incorporados. A outra parte que não é incorporada é onde vai ser criticado. Então, assim, mas com certeza ali está todo mundo dedicado em fazer o melhor, né, possível e as análises possíveis e sempre se apoiar nos especialistas da área. Então é um desafio, né? Tem cada vez mais aí a terapia gênica, a terapia avançada, então cada vez mais produtos vinculados a uma mutação genética, e isso é um desafio para as agências reguladoras. Para as agências reguladoras não tanto, né? Porque, na verdade, elas exigem poucos estudos, né? Para que tenha um registro. Mas um desafio para o sistema de saúde
né, universais para poderem cobrir o máximo possível aí, as doenças com o orçamento que tem. Então, é uma questão da sustentabilidade que é sempre discutida. E é isso, como eu brinco com o pessoal aqui, ó, trabalhar na Conitec você vai ser sempre criticado. Então, você nunca vai ser elogiado, você vai ser sempre criticado, porque tem um percentual que não vai ser incorporado e aí, é isso aí. Mas eu acho que a gente evoluiu muito aí ao longo de muitos anos, e tem muita coisa para evoluir, muita coisa para aprimorar, com certeza. A Vânia comentou aqui no início, né, da participação dela, que a gente trabalhou juntas no início da Conitec, né, quando não tinha nem decreto ainda, né, Vânia? Quando ainda era só a Lei 12.401 e tinha todos os processos para se desenhar. Então, é uma responsabilidade enorme pensar em como desenhar esses fluxos, se essa é a melhor forma, mas aquela é a melhor forma do momento e o que se mostra é que a evolução da Conitec vem no sentido de melhoria contínua, de aprimoramento contínuo. Eu acho que o Brasil tem muito o que se orgulhar, a Conitec é referência fora nas redes de avaliação de tecnologias, agora né, é representada no HTAI, né, a Vânia está lá na diretoria do HTAI, então isso é uma evolução, eu lembro do início, né, Vânia? A gente indo lá participar, vocês, especialmente até antes, né, desse processo, vir construir a Conitec fez com que eu largasse cargo, largasse concurso, e viesse pelo desafio e a beleza que é o projeto, né? Porque a gente não tinha prazo para incorporar, a gente não tinha transparência, claro que precisa evoluir muito, né, como a Vânia colocou, vários pontos de melhoria, mas assim, o que a gente vê, inclusive, o que é muito importante destacar, a gente está aqui com vários profissionais, mas a gente tem os estudantes, e que eu falo isso o tempo inteiro, quem opta por ir para a gestão pública, especialmente os técnicos que querem fazer um trabalho sério, né, a gente passa por mudanças de gestão, que vão, claro, tendo seus benefícios, seus malefícios. O que a gente quer dizer é que, independente da intenção dos governos e tudo mais, é uma política de Estado, é uma lei federal. Então, a gente tem isso como um ganho para a população brasileira. Eu entendo também que a Vânia falou, nós estamos aqui, estamos tentando, a gente vai o tempo inteiro buscando aprimoramento, porque é um processo, com as mudanças, a gente acaba tendo que contar para quem está chegando como que deve ser. Isso dá uma atrasadinha no processo, eu vivi isso, né, na EBSER, e as mudanças vão fazendo isso, e esse é o nosso modelo de país, então a gente tem que ter um pouquinho de paciência nisso também, mas é claro que com a participação cada vez mais próxima de todo mundo, né, e entendimento maior da população, vai ajudando também nesse crescimento, vai ajudando nessa força de que, olha, precisamos ampliar aqui, olha, agora temos à disposição as reuniões gravadas, enfim, as coisas vão evoluindo também com a participação de cada um de vocês que estão aqui, né? Com as críticas, né, Vânia, mas também com os elogios, com a força, para que a gente, né, a Vânia alertou ali no início, fizemos 30 anos da Lei 8080, então a gente precisa realmente apoiar o trabalho, claro, buscando aprimoramento, todos estamos, mas para que não se perca tudo que foi construído, é muito importante, né? Isso ao longo do tempo, a gente só fortalecer, vai fazer 10 anos, né? O ano que vem a Lei 12.401, então é muito legal ver que as coisas foram evoluindo, sim, né? Então, agradecer, Vânia, parabenizar mais uma vez, né, pelo trabalho à frente, pela sua liderança, a continuidade do trabalho e, mais do que isso, o aprimoramento, né, constante que você tem proporcionado. Passo a palavra para você, para as despedidas, pessoal. Não podemos abrir mais perguntas, porque já estamos no finalzinho. Eu que agradeço a oportunidade, eu acho que é muito importante, né, que os estudantes aí comecem a entender de avaliação de tecnologias em saúde, entender do SUS, defender o SUS, né, e que as incorporações de tecnologia sejam baseadas em evidência científica, que pensem na sustentabilidade do SUS. Então, é muito importante esse trabalho aí da Elaine, do pessoal da UNB. A gente está com o NATS da UNB aí procurando fazer um projeto, né, para fortalecer
a ATS aqui no DF, né, aqui em Brasília, fortalecer a ATS no Brasil, e é muito importante a inclusão desse tema, né, dessa área no curso de vocês, né, que vocês saiam com uma visão mais abrangente disso aí, e, né, que a gente aprimore tanto a ATS quanto o SUS. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição aqui no Ministério da Saúde, edifício sede. Obrigada mais uma vez, Vânia. Obrigada a todos pela audiência, aos alunos e a todos os profissionais. E alunos, tem alunos de outras universidades, inclusive, Vânia, ouvindo a gente, além dos profissionais de saúde que participaram tão ativamente, com perguntas. É muito legal ter vocês aqui. Obrigada, Vânia, mais uma vez. Muito obrigada mesmo. E tchau, tchau a todos. Até segunda que vem. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.